Bem-vindo, bem-vinda. Você está no canal Papo Humano. Hoje eu estou aqui com a Cíntia Almeida e hoje nós vamos falar sobre padrões repetitivos. Então, acho que todo mundo sabe meio que é padrão, algo que você está fazendo todos os dias, né? Vai repetindo e vai virando meio que um hábito na sua vida. E os padrões repetitivos são aqueles em que a gente sempre se enquadra, né? Nós precisamos fazer daquele jeito, porque senão parece que algo na nossa vida não vai dar certo se eu não fizer daquela maneira, com aquela rotina. Esses padrões, eles podem ser comportamentais, que são os mais comuns na nossa vida, né? Ali nos comportamentos diários do dia a dia. Mas também eles podem ser comportamentos na forma de como nós nos expressamos, né? Na forma de se vestir, corporal, se eu gosto sempre de deitar na cama, por exemplo, eu sento sempre no mesmo lado, o meu corpo, ele se adapta melhor àquele lugar da cama. Mas por quê? Porque eu, assim, fiz com que ele fosse um padrão, né? Eu, assim, na minha mente, permiti que aquilo fosse algo que fosse bom para mim. Então, ele vira um comportamento repetitivo, dias, meses, anos, uma vida toda, né, Cíntia? Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos. É isso aí, Chan. Esses comportamentos, às vezes, eles até nos confortam, né? Que a gente sabe que vai ser sempre daquele jeito. E não é que a gente esteja falando que precisa ser uma coisa engessada, né? Não é aquela coisa de você ficar travado, mas é aquela coisa para te confortar mesmo, né? Que nem você deu o exemplo da cama. Você sabe, né, que te conforta mais, que você está mais acostumado a dormir sempre daquele mesmo jeito, e isso é uma coisa que é como se fosse um abraço, né, que você se dá, uma coisa que vem com um carinho, com um certo cuidado, e mesmo em questão, às vezes, de disciplina, né, como a gente já comentou em até outras lives que a gente fez, essa coisa de você saber, por exemplo, que precisa tomar água todos os dias, né? Então você vai se adequando a ter esse padrão, a ter esse costume, né? De tomar essa água porque você sabe que faz bem e você vai se adaptando a isso e vai ficando uma coisa automática, sem peso, né? E agora você comentando isso e antes que a gente conversou também, você me fez lembrar de uma coisa que eu adotei para minha vida, até porque é uma coisa que eu pude escapar um pouquinho, porque eu não sou muito amiga da cozinha, confesso. E a minha mãe, né, desde que quando eu era criança, todas as sextas-feiras a gente comia pizza em casa, justamente que já era para iniciar o final de semana e para ela não precisar cozinhar. Então, quando eu casei, foi uma coisa que eu adotei também, quer dizer, é a prova, né, de como a gente às vezes traz mesmo dos nossos ancestrais, né, esses padrões, esses comportamentos que acabam fazendo parte da nossa vida, né. O que a gente só precisa prestar atenção é quando eles começam a se tornar um pouco nocivos, né, no sentido de virar coisas que nos fazem mal. Né? Às vezes umas crenças que a gente até ouve dos nossos pais, dos nossos avós, mas que nos limitam um pouco, que nos fazem às vezes não querer seguir adiante por algum medo, alguma coisa. Então a gente precisa só prestar atenção nesse lado desses padrões também repetitivos que levam para esse lado não negativo, né? Mas que às vezes nos travam um pouquinho. O que você acha, Chan? E foi uma das ideias de trazer esse tema, né? Exatamente porque a gente está sempre falando isso nas nossas lives, né? Nos dois grupos, né? Porque isso é o autoconhecimento, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, a gente identifica cada vez mais esses padrões na nossa vida. E são padrões que são ok, legais, né? Que nem esse. Eu também tinha na minha casa de sábado à noite, era lanche sempre. Então, eu também, quando constituí a minha família, de sábado à noite, lanche, não cozinho, ou vai sair, ou traz o lanche, não cozinhava também, né? E ok, um padrão dessa maneira, né?
Mas a questão é quando esses padrões, eles se tornam algo nocivos a nós mesmos, né? Quando eles começam a nos aprisionar, né? Quando eles começam a nos limitar, como você trouxe através das crenças. Então, acho que é legal, de repente, trazer exemplos, né? Porque quando de fato é formado esses padrões, né? É na nossa primeira infância, né? Nosso primeiro núcleo familiar. É ali que você vai ter todos os cuidados e os seus 5 sentidos vai estar aprendendo tudo, né? A criança, ela está, vamos pensar assim, entre aspas, né? Zerada, porque lembrando que a gente já traz a nossa bagagem espiritual, mas pelo esquecimento, ela está zerada e ela começa a aprender tudo nessa primeira infância. Então, como a família lidar com as pessoas, né? Como a família lidar com o dinheiro, como a família lidar com a comida, né? Todos esses padrões que a família utiliza no dia a dia dela, ela está recebendo, ela só está recebendo, recebendo. Então, se eu tenho um pai austero, se eu tenho um pai que o tempo inteiro me limita, dá bronca, eu tenho que ter postura para sentar, postura para falar, não posso sair correndo, eu vou levar esse austero para a vida. Então, lá na frente, com o chefe, se o chefe é bravo, é austero, a mesma postura que você tinha aqui como filha desse pai, nessa primeira infância, provavelmente você vai querer levar lá. Então, se o pai, quando dava bronca, você abaixava a cabeça e ficava com aquela vontade de chorar, em vários momentos da sua vida, com o seu marido, né, o esposo, você vai vivenciar essa mesma situação, você vai se sentir repreendida, você vai se sentir recolhida, vai dar aquela vontadezinha de chorar, não vai conseguir expor para fora nada. Aí você fala assim, nossa, mas eu sou adulta, por que eu deixei falar assim? Por que ele falou? Por que eu não consegui falar nada? Por que eu faço sempre desse jeito? Por que eu não consigo falar o que eu penso? Né? Porque você está trazendo dessa primeira infância essas repetições. Tem outra situação também que eu gosto de pensar também, né? A família, se ela gostava, por exemplo, de ir passear. Tem famílias que no fim de semana o pai e a mãe ficam em casa, era uma coisa bem familiar. Tem outras famílias que só convivem no seio familiar da própria família, vai na casa de tio, irmãos, e ali convive com aquela família. Tem outras pessoas que não, gostam de viajar. Todo fim de semana vai para a chácara, vai para o sítio, vai para o parque. Isso também vai formar, né, como essa criança olha o lazer, o prazer do lazer. Então, né, Cíntia, olha quanta coisa que a gente vai trazendo daí para a fase adulta e o quanto que isso vai se oscilando, prendendo a gente nessas caixinhas, né? É por isso que é muito importante quando a gente comenta desse autoconhecimento, porque a gente precisa saber reconhecer aqueles padrões que são positivos, né, como esses exemplos que você acabou de dar, porque esse tipo de coisa você vai passando para sua família, né, quando você forma uma família. Essa coisa ou da viagem, ou de ir para casa da avó, né, que tem muita família que é muito comum, todo domingo ir para casa da avó. E se isso, quando você era criança, era uma coisa agradável, você quer continuar, né, com esse costume, com esse padrão, porque te remete àquela lembrança de situações agradáveis, né? Mas se Se a for família gosta de viajar, desagradável, se for desagradável, já é o contrário. Você vai querer, quando for a sua vez, você vai tentar deixar esse costume de lado, né? Até ou você conseguir trocar essa percepção, né? Perceber que esse padrão talvez fosse limitado, fosse bem pontual daquela família, que não é toda a família e não é sempre que acontece isso, ou você realmente deixa de dar importância para isso no sentido de se libertar desses padrões, né? Por isso que é legal a gente reconhecer quando esses padrões nos fazem mal,
né? Porque a gente às vezes tem que olhar para esses padrões do passado e entender que eles serviram como uma lição, por exemplo, né? Se é uma coisa que não te agradava, às vezes, não sei, tem família que o pai era super rigoroso, né? Não deixava conversar, aquela coisa na nossa época, principalmente, né? Criança, não, conversa de adulto, criança é de criança. Nossa, ouvia E muito isso. muito, né? Era muito comum mesa de criança e mesa de adulto. E isso a gente consegue fazer o contrário, né? Com os nossos filhos, passando para os nossos filhos exatamente o oposto. Então, esses padrões repetitivos, a gente precisa ter a consciência do que é bom e do que não é, né? Para a gente poder mudar, sabendo o que está fazendo, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente continua com aqueles padrões porque não está bom. Ah, mas sempre foi assim, né? Por que eu vou mudar? Porque é assim mesmo. Então, para isso precisa ter a coragem, né? De mudar esses padrões, esses costumes. E isso, o autoconhecimento nos dá essa força, né? Porque você passa a se conhecer e a se respeitar, que acho que é o mais importante, né? Porque muitas vezes a gente continua com esses padrões por receio, né? Com aquela coisa do, ai, não vou mais pertencer a isso, não vou mais gostar de mim. Então você continua, né? Com aquele comportamento para ser aceito. E é importante, né, a gente trazer que sempre olhar para essa criança, porque na nossa cultura, ainda hoje, está começando isso, né, Cíntia, a querer olhar para a nossa criança, porque até um tempo atrás se falava muito disso, né? Hoje nós estamos aí em vários meios de comunicação da nossa área holística, né, da psicologia, tudo se fala muito na criança interior. Porque é isso, né? Ela é a base, é dali que vai sair os seus padrões repetitivos, bons e ruins, né? Aonde está acontecendo os seus traumas, né? E o trauma é assim, a gente tem um bloqueou o trauma, só que está no teu inconsciente. Ele vai continuar a mover a sua mente, a sua energia, só que você não lembra que aconteceu aquilo. Né? Então, num desses padrões familiares que aconteceu um trauma, um ponto específico, então vamos voltar lá para o pai austero, para uma mãe austera, né? Em um dos determinados momentos em que você levou um escorregão, por exemplo. Escorreguei, me machuquei, sujei a roupa e estava numa festa. Vem este pai ou essa mãe mais austero do que o normal. E isso te fez passar o quê? Vergonha, porque você estava exposta perante pessoas que você não conhece. Né? A criança ela não vai entender, ai, que vergonha. Ela vai sentir. E ela sentiu, ela registrou, criou um trauma, até bloqueia, ela talvez nunca vá lembrar disso, mas toda vez que ela for em lugares públicos, talvez ela se sinta inadequada, talvez ela vá se sentir com a roupa, parece que não está no jeito certo, no lugar certo. Então, naquele momento, para aquele pai austero, ela vai levando. E a mesma coisa ela vai fazer talvez com outras pessoas, né? Provavelmente ali o filho dela. Ela vai repetir a mesma postura que o pai dela fazia com ela vai repetir. E às vezes ela nem tem noção, que ela fala assim, nossa, meu pai fazia assim exatamente comigo. Por quê? Porque ela tem aquele trauma que está ali bloqueando. Ela simplesmente não entende por que ela é tão austera com a filha, por que ela é tão brava repentinamente, né? Por que ela tem aquela ação com a criança, eu amo tanto, aí vai entrando naquelas dores, né, de não querer fazer aquilo, mas como está rodando o programa no inconsciente dela, ela está repetindo. Então, a importância de você olhar para essa criança é isso, né? A gente vai tirando da caixinha as coisas que estão ali escondidinhas, que estão abafadas, que a gente só criou proteção, a gente criou proteção para aprender a lidar. Mas você não precisa levar a vida toda, né, um peso. Não precisa ser pesado a vida toda. Fazer leveza para isso, desde que você se disponha. Porque tem padrões, né, Cíntia, que são difíceis da gente mudar. Muito difícil, né? Por exemplo,
se autocobrar, se autocobra demais. Ok, no começo da sua profissão pode até ser bem legal, porque você vai ser uma pessoa que vai mostrar produtividade, organização, mas e com o tempo? Essa autocobrança, ela vai começar a virar contra você, porque você não vai delegar para ninguém, porque você não confia em ninguém, só em você, porque se você se cobra muito, você vai cobrar muito do outro, e aí você vai cada vez mais tomando para você, até um dia que você tem um piripaque e não dá conta, né? Então, muito bem, legal, não quero mais cobrar. Como é que faz, né? Como que eu vou deixar de me cobrar da noite para o dia se eu tive uma vida, uma infância em que eu fui cobrada para arrumar a cama, para arrumar a mesa, para ajudar a mãe, para limpar a casa, o menino tem que ir trabalhar com o pai, tem que ser maduro logo cedo, né? Então, é olhar para esse passado, não para criticar, né? Não para trazer peso para o pai, para a mãe, não, é para você olhar para isso e falar, agora eu estou entendendo, da onde vem toda a minha cobrança? Está aqui, né? E agora? E agora, Cíntia, o que eu faço com isso? Né? É aí onde a gente entra, né? Porque sem querer vender, né, o nosso peixe, mas é a terapia que ajuda muito, né? Porque ela ajuda você a enxergar isso. E uma coisa muito importante da gente perceber é quando a gente percebe esse padrão, não culpar os pais, né? Porque era o que eles sabiam fazer. Então, assim, naquela época, era o que eles também provavelmente receberam dos pais, né? Muito mais rígidos, talvez, né? Talvez na nossa época já estavam um pouquinho mais tranquilos, né, de passarem isso. Mas quando você percebe isso e vê da onde que vem essa sua autocobrança, você começa a entender e começa a tentar se aliviar um pouquinho, né? No sentido de não se cobrar tanto. Porque quando você entende, está vindo essa cobrança da minha época, que meu pai, né, não deixava eu brincar, eu tinha que primeiro fazer a lição, tinha que primeiro fazer não sei o quê, primeiro ajudar aqui, ajudar ali. Você cresceu com esse padrão internamente, né? E inconscientemente, ninguém falou isso, mas você foi tão acostumado àquilo que quando você percebe, é como se fosse um alívio mesmo, né? Desde que você aceite e esteja pronto para limpar isso, digamos assim, né? Porque aquilo lá está tão enraizado na gente, às vezes, que muita gente prefere continuar assim, porque dói mexer um pouquinho, né? Toda mudança Mas dói de qualquer complicada. jeito, né, Cíntia? Aí é que Exatamente. tá, porque quem tá também na dor também tá doendo, e não é porque tá bom, vai ficando cada vez Exatamente. pior, né? Por isso que é importante, né, a gente parar para pensar e perceber da onde que está vindo essa dor, né? Porque as coisas boas a gente não mexe, deixa lá, porque são coisas que a gente passa para gerações mesmo de uma maneira positiva, né? E vai só talvez melhorando um pouquinho ainda. Mas as coisas que não são tão boas, a gente precisa aprender a ter coragem de mexer nelas, né? Porque, como você falou, já está doendo, né? Então, para eu tratar, vai doer também, mas depois vai dar uma aliviada. É como mexer numa ferida, né? Para pôr o remédio, arde, mas a gente sabe que depois do remédio vem a recuperação, né? Então, Porque tem essa coisa do que é conhecido, né? Pode estar ruim, mas é o que eu estou pegando, né? Então, é normal a gente se apegar a isso, é meio que como a nossa mente funciona, é assim. Eu já conheço aqui, mas está muito ruim, está desconfortável, está dolorido, mas eu preciso de um movimento, eu preciso de uma expansão para conseguir atingir algo diferente para eu começar a trilhar. Então, esse é um ato de amor consigo mesmo, né? Você precisa ter esse ato de acolhimento com você, de amor, de falar assim para você, olha, tá muito ruim mesmo, não dá para ficar mais aqui. Vamos lá, vamos fazer uma força, vamos fazer um movimento. O que é que eu posso fazer? Porque se eu não tenho dinheiro, existem bastante lugares em que você pode buscar uma ajuda profissional, né? É gratuita.
né? Se eu não consigo uma ajuda gratuita, eu vou conversar com uma amiga, e uma amiga vai indicar alguém que conhece alguém que vai te ajudar. Então, mas para isso eu preciso sair, né, para o movimento. Eu tenho que me dar por convencida de falar, eu não estou dando conta disso sozinho, né? Eu não estou conseguindo mudar isso que está me fazendo sofrer, e sofrer as pessoas muitas vezes ao seu redor também, né? Porque a sua rigidez, a sua inflexibilidade, né, pode estar causando dor em outras pessoas também, né? Então, a gente tem que abrir os nossos olhos, né? Tirar esses véuzinhos da nossa mente, e sempre tem uma escolha. Sempre há uma escolha, desde que você faça esse movimento em querer, né? As escolhas aparecem. E esses padrões vão ser o início, né? Que você vai começar a olhar para ele, vai começar a enfrentá-los, vai começar a entender de onde vem, vai começar a observar quais os lugares da sua vida em que você pode começar devagar, ajustando, para que você possa, a um prazo que é de cada um, não tem uma data, né? Porque depende muito do quanto está enraizado esse padrão em você, né? Essa crença que te limita, você vai desconstruindo. Às vezes é uma vida, nós somos terapeutas aqui, a gente sempre conversa, como tem coisa que a gente identifica, mas nem por isso é fácil da gente mudar, né? Quando você vê, quando você relaxa, você cai de novo naquela situação e você fala, putz, de novo eu repeti esse padrão, mas vamos lá, você consegue, força, levanta, olha para frente, pede desculpa se precisa desculpar, né? Recolhe os seus caquinhos aí do que aconteceu, e amanhã é um novo dia, é uma nova percepção, é uma nova tentativa, e seguimos uma vida toda pela frente, né? Para conseguir. Aprendendo, pois é, porque é um aprendizado diário, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer esse padrão, né? Que o que tá bom, tudo bem, a gente segue, tudo bem, mas o que não tá bom, a gente precisa olhar para ele e querer mexer, né? Querer mudar. Porque, como você comentou, mesmo às vezes estando ruim, mas deixa ele estar, né? Tá ali há tanto tempo, por que que eu vou mexer agora, né? Vou causar tanto desconforto, mas depois vai melhorar, né? A gente consegue mudar o jeito de agir, às vezes, de uma coisa que você faz por costume, né? Ah, meus pais faziam assim, eu também vou fazer assim, e passo isso para os meus filhos. Os filhos também, se não aprenderem a olhar, vão passar para os filhos. E é uma coisa que às vezes vai ficando cada vez mais difícil de mudar, né? Pode ser hereditário É e ancestral também, né? ancestral, exatamente. Padrões que vêm de gerações que vão repetindo, né? A pessoa fica parecida com o tataravô, né? Com o bisavô. Para quem conhece a história da família, às vezes acontece, né? Nossa, você tem os mesmos trejeitos, você faz igualzinho aquela pessoa. Isso é uma coisa boa. E as coisas que a gente não sabe, que são prejudiciais e são até ruins, né? Ruins entre aspas, porque a gente também aqui entende que nada é ruim, né? Tudo é para o desenvolvimento, é para trazer para a clareza, para a sua lucidez. Porque é isso, quando você identifica um padrão e começa a mudar, você faz uma quebra daquele padrão. E todos para trás também. Então, todos para frente vão se beneficiar. Eles se libertam para trás, e para quem vem para frente, nem pega esse padrão, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm doença de coração, né, na família. Ah, vem de gerações, todo mundo fica morrendo de medo, cuidando. Ah, porque eu posso ter problema do coração. É um padrão familiar, mas porque uns desenvolvem e os outros não desenvolvem, né? Aonde está aí esse fio da meada que faz com que um desenvolva e o outro não, né? É isso? É aí que entra, só para complementar, é aí que Sim. entra muito o que a gente também sempre comenta, essa visão energética, né, e frequência da pessoa. Porque quando você muda esse padrão, até às vezes um problema físico mesmo, ele consegue ser mudado.
né? Porque a frequência é outra. Então, o seu modo de vida passa a ser outro, né? A sua alimentação passa a ser outra, e o jeito de você ver a vida passa a ser outro, e às vezes ela vai ficando mais leve por isso, né? E até algumas doenças que eram comuns, né, dos nossos ancestrais Sim. mudam, né? Deixam de ser tão frequentes nas gerações que vão chegando, porque é tudo uma mudança mesmo comportamental, né? Do físico mesmo, alimentação, com exercício, com coisas que a gente vai vendo que se mudar melhora, né? Sim. Então, finalizando, bater naquela tecla de se conhecer, é a chave, né? Se conhecer e se respeitar. O olhar do observador tem que ser Exatamente. muito intenso, muito presente, porque às vezes está até na fala, né? Só você falando. Por exemplo, se o seu pai era austero, a expressão que você vai ter austera já é uma coisa repetitiva, né? E às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada, mas incomoda quem está do lado. Então, ouve também as pessoas que estão ao seu redor, né? Para poder também trazer essa identificação, esse olhar, né? Porque às vezes a gente não consegue ver aquilo como ruim, porque para mim é um hábito tão natural que não é ruim. Mas se está incomodando quem está ao redor, então não deve ser tão bom, porque o que é bom, a gente até copia e fica feliz. Assim, não é que a gente É copia, né? A gente se agradável para inspira. todos. A gente se Exatamente. inspira, né? Agora, aquilo que não é bom, não é inspirador, está causando algum desconforto. Então, também bota atenção nisso daí de um jeitinho mais interessante. E se você, durante a nossa conversa aqui, pensou em algo que você está aí repetindo, esse padrão, coloca aqui para a gente saber também. A gente vai adorar que você participe e deixe aí as suas percepções. E se você não é inscrito no canal, a gente pede para você se inscrever no canal, toca aí o sininho que sempre que tiver nossos vídeos novos, toda semana nós temos 3 vídeos, vai chegar para você primeiro. E lógico, se foi legal para você, compartilhe com alguém que vai fazer diferença esse Papo, né? papo. Isso. A gente tenta sempre com ele ajudar, né? Tentar nos ajudar também, porque a gente também conversando faz a gente ter várias percepções também, né? E ajudar vocês também que estão aqui com a gente no canal. É isso aí. Muito obrigada, Cíntia, pela Obrigada a parceria. você. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.